Tudo bem, Eri. Uma semana agitada, mas até aqui o Senhor tem nos abençoado grandemente e é por isso que estamos agradecidos, né, Eri, por essa rica oportunidade de partilhar a palavra de Deus uma vez mais, a partir dos nossos lares, para milhares de lares também que vão ouvir a palavra de Deus essa noite. Com toda certeza. Só para dizer para os nossos queridos amigos ouvintes, tinha algum problema aí na conexão, não sei o que houve, não sei se foi por causa de chuva, sinal, tudo tem um propósito. Às vezes pode ser batalha espiritual, né? A gente não falando da palavra de Deus, e acreditem, meus amados, tem potestades que trabalham até nessa área, na área da tecnologia, para que não se expanda e que não vai adiante. Mas Deus é maior, a palavra dele cumpre, e é uma promessa que ele fala que edificaria a porta a porta da amada igreja, edificaria a minha igreja, as portas do inferno não se prevalecerá contra ela, e nós estamos aqui para proclamar a palavra de Deus, né, pastor Jefferson? Sem dúvida. É, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, né? Então, estamos confiantes na palavra, no nome do Senhor que vai ser proclamado, né, nessa live especial de Natal, preparando os corações para esse sentimento de Cristo em nós, esperança da glória. Eu quero dar um abraço agora para o meu querido irmãozão aqui, o Gui, o Guilherme, que trabalha comigo lá na Fox, né? Estou vendo, ele acabou de entrar. Guilherme, aquele abraço, irmão. Desejo umas boas férias para você. É um prazer você aqui, meu querido, online. Se você tiver dúvida e quiser participar, mandar perguntas, será bem-vindo, irmão. Pastor Jefferson, da medida do possível que nós estiver caminhando com a live, com certeza vamos responder. A live não vai ser terminada hoje, é um tema maravilhoso, que é o nascimento do Filho de Jesus, é tema de Natal, e vai se expandir por esses dias esse tema, e nosso desejo é que Deus abençoe grandemente o coração de cada um aqui essa noite, e das pessoas que vão ver mais tarde também a live aqui, tanto no Instagram como no YouTube. E, pastor Jefferson, aonde que as pessoas poderão ver essa live mais tarde, pastor Jefferson? Nós temos o canal Pastor Jefferson Renato Ribeiro, né, no YouTube, né? Temos várias mensagens da palavra de Deus, ensino bíblico, sã doutrina, intercessão, né? Então, a partir do canal, você pode ter a palavra de Deus com vários estudos no seu lar, né? Em momentos de meditação, né? Você vai ser abençoado com a palavra de Deus. E as nossas páginas de Instagram, né? Jefferson Renato Ribeiro, Arielson Silva 39, Duálogos, né? Que é a nossa página ministerial, né, Arielson? Sem E dúvida. também temos vídeos da palavra, da pregação, dessas lives que temos feito desde o ano passado, né, Ari? E temos aí uma recepção muito boa para a honra e glória do nome do Senhor. Temos alcançado já milhares de vidas, né, que têm ouvido a palavra de Deus, e isso é gratificante, porque o nome do Senhor Jesus está sendo exaltado. Amém. E antes, então, a gente começa a dar o início, eu queria fazer um convite. Eu sou de Campinas. A nossa igreja amanhã vai ter um culto especial e terá cantata de Natal. A igreja Batista Regular fica localizada aqui em Campinas, na Avenida Barão de Monte Alegre, número 377. Qualquer dúvida, mande mensagem que aqui eu vou responder para vocês. O culto começa às 19 horas e terá cantata de Natal amanhã. E o nosso tema, então, de hoje, que a gente vai começar, e um menino nos nasceu. Deus nos preocupou, nos amou lá na eternidade, lá no início de tudo. Ele já existia, mas muito antes de acontecer essas coisas, havia previsto que um menino ia nascer para que nós pudéssemos um dia ter a alegria de ter a salvação e estar juntamente com o Senhor na glória, pastor Jefferson. Sem dúvida. E esse é o tema mais instigante de toda a Bíblia, né? É o espírito da profecia, né? Ele vai ter a linha teológica, a linha da inspiração, desde o Gênesis até o Apocalipse, vai falar do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse tema é bem pertinente ao momento que vivemos, né? Não do Natal comercial que o mundo propaga, mas do nascimento, a ênfase no nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Um menino nos nasceu, né? Um filho se nos deu, né? Aqui nesse texto
Arielson, de Isaías 9, né, já vai expressar as duas naturezas de Cristo Jesus. Quando fala um menino, está falando da sua natureza humana, né? Quando fala um filho, está falando da sua natureza divina. Ou seja, Jesus se esvaziou de si mesmo, né? Não teve por usurpação, né? Mesmo sendo Deus, ele se esvaziou, né? E numa ilustração excelente que eu já ouvi de um pastor muito querido, que já está na glória, ele falou que na viração do dia, num certo momento, os anjos se reuniram para adorar a Deus no céu e dizer santo, 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 mas eles não viram a pessoa bendita da segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, e eles foram e acharam o menino envolto em panos, né? Ou seja, ele se desfez de si mesmo, de toda uma majestade que enchia o templo, para ser achado numa manjedoura, né? Como menino, como o Filho de Deus, mas também como um menino que se nos deu. Ele está falando, Deus está falando que ele participa agora das nossas fraquezas, da nossa humanidade, ele entende agora as nossas dores, todavia sem pecado. Ele não pecou por palavras, ele não pecou por atos, ele não pecou por pensamento. Este menino que nos foi dado tem em si a grande bênção que o homem pode obter, que é a salvação, né? E o seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. O principado está nos seus ombros. Então, Ari, esse tema, quando você já percebe essa mensagem, um menino nos nasceu, você pode entender que todas as tuas fraquezas humanas, Cristo entende, Cristo perdoa, ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, ele desceu do céu para nos fazer subir, né? Ele desceu do céu para pôr ordem na desordem que aqui havia no mundo, aqui na terra, levando sobre si o pecado do mundo todo, né? Então, já nesse tema, que você possa, meu prezado irmão, irmã, entender que as duas naturezas de Cristo já lançam luz a grandes bênçãos quando um menino se nos deu, a natureza humana, homem perfeito. Jesus é homem perfeito. E nós temos o privilégio de, pela graça de Deus, ter a natureza de Cristo agora. A nossa natureza adâmica foi lançada para longe. O ser humano em si consegue, pela graça divina, ter o domínio agora, porque o domínio de Deus na vida, o pecado agora não tem domínio sobre nós, né? Porque estamos cobertos pela graça, né? E um filho se nos deu, é Deus em nós, a esperança da glória. Sem dúvida, pastor Jefferson. A Bíblia, para nossos queridos amigos, ouvintes, né, irmãos, para a gente poder entender, né, a Bíblia não menciona a data do nascimento de Jesus Cristo. Como o pastor Jefferson comentou, hoje o mundo fala muito de comercial e ainda querem trocar o verdadeiro sentido de Natal, que fala sobre o velhinho e presentes, mas não tem nada a ver com o verdadeiro sentido do Natal. A Bíblia não menciona a data do nascimento de Cristo, nem diz que se deve comemorar o seu aniversário. A celebração do Natal tem origens e rituais religiosos e não foi divinamente instituída. No entanto, a Bíblia contém versículos que descrevem o nascimento de Jesus, como Mateus 1,23, que diz: eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chama-lo pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E é bom também comentar aqui, né, pastor, que isso já foi concedida essa profecia que um menino ia nos nascer já lá no Éden, né, pastor Jefferson? Sem dúvida, Aria. No Gênesis 3,15, né, o proto-evangelho, ali está, né, o cerne do evangelho, né, a promessa de redenção para a humanidade, né? Então, esse grande desejo, o limiar desse projeto da redenção que foi estabelecido antes da eternidade, eternidades passadas, antes da criação, né, de todas as coisas, quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo se reuniram, Hebreus 10 vai falar sobre isso, no concílio eterno, e Jesus Cristo ali se voluntaria para ser, né, o Salvador, aquele que
é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, né? E ele se esvazia literalmente de tudo, de toda a glória que está proposta, né? De toda a glória que ele tinha, né? Nessa ilustração que fizemos nessa introdução, você pense os anjos que são anjos de Deus, que têm por finalidade adorar a Deus na presença de Deus e dizer santo, santo, santo. Naquele dia em que Cristo é achado na manjedoura, né? Eles não viram no céu a segunda pessoa da Trindade e foram achar ele numa manjedoura, ou seja, Jesus se esvaziou tanto que ele teve status de animal, né? Ele estava numa manjedoura, por quê? Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Esta mensagem impactou 2 discípulos de João Batista quando estavam no Jordão, e João Batista aponta a chegada de Jesus dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Logo 2 dos seus discípulos abandonam João e seguem a Jesus, porque esta frase, aquele que tira o pecado do mundo, nunca tinha sido ouvido por aqueles discípulos de João. João mesmo não propôs, né, esta frase, mas ele preparou o caminho do Senhor para que o povo tivesse um coração preparado para a grande mensagem de Jesus Cristo, né, que ele traria, né, aos corações. Então, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, Jesus veio para na loucura de Deus, né? Porque o Evangelho, a pregação do Evangelho é a loucura de Deus, porque com a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens, aprove a Deus destruir a sabedoria dos homens com a pregação do Evangelho. Então, o Evangelho nos faz, né, nova criatura, o Evangelho transforma a vida. A grande notícia é que Jesus Cristo nasceu, e ela continua sendo a grande notícia todos os dias, que o poder do Evangelho continua fazendo Cristo nascer em muitos corações, né, Arielson? E esse é o maior milagre, né, que podemos presenciar. O maior milagre que você pode provar, meu prezado irmão, é Cristo nascer hoje em teu coração, né? Tem o sinal de Deus para a vida o sinal é que a Virgem conceberá para os justos. O sinal para aquele que procura a vida foi dado por Deus. Eis o sinal: a Virgem conceberá e dará luz ao menino, né? E essa concepção de Maria, né, não foi a semente do homem, não foi a semente de um homem que gerou Jesus Cristo, porque se for assim, ele era gerado em pecado, porque o homem é que gera, a mulher gesta, o homem é que gera. Você vai ouvir a palavra de Deus dizer: Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, né? E daí por diante, a mulher faz a gestão, o homem é que gera, mas Jesus Cristo, este menino que nos foi dado, foi gerado pelo Espírito Santo, na pureza de uma mulher chamada Maria. Então, um milagre, grande milagre, que impacta o coração ainda, é saber que ele tira o pecado do mundo. Agora, devemos estar sempre atentos, porque há 2 formas com que Deus tira o pecado do mundo. A primeira é pela sua graça, e a segunda é pela sua ira, quando ele eliminar o pecado, eliminando o pecador. Sem dúvida, pastor. E como o amor de Deus é tremendo e divino, né, pastor? Havia já um planejamento de ele vir, e quando ele nasceu, com certeza, o mundo das trevas estava tentando fazer de tudo para localizar e impedir que essa criança viesse, né, pastor? Porque sabia a grandiosidade do projeto, do plano, e por fim, porque essa criança especial, que foi o Filho de Deus, Jesus Cristo, veio para nascer e morrer, veio morrer por nós, né, pastor Jefferson? Sem dúvida, Ari. Quando você falou agora há pouco de Emmanuel, que é Deus conosco, esse é o ápice de toda a realização dessa descida do Filho de Deus, né? Ele desce para fazer-se morada em nossos corações, mas o plano final, o estabelecimento total do reino de Deus, primeiro ele já está estabelecido em nossos corações. A Bíblia vai dizer: o reino de Deus está dentro de vós, né? E ele é gozo, paz e alegria e justiça no Espírito. Mas no seu ápice total, daqui a pouco, o reino de Deus vai ser estabelecido na terra. E literalmente nós vamos viver Emmanuel, Deus conosco, né? Então, ali, o objetivo de Satanás era impedir esse momento, porque quando o pecado entrou no mundo, o homem foi privado da presença de Deus. O homem foi privado da palavra de Deus, que na viração do dia, Adão e Eva recebiam a presença do Senhor.
simplesmente do Senhor nosso Deus, que vinha conversar com Adão, que vinha perguntar sobre o seu dia, que vinha perguntar como fora o seu dia, os seus afazeres, o que ele descobriu, o que ele indagaria agora ao Senhor. Essa comunhão íntima, linda, pura e bela, foi rompida pelo pecado. Então, o Satanás irrompeu-se contra o ser humano, roubando aquilo que mais precioso o homem tinha, que era a palavra de Deus na viração do dia e a própria presença de Deus, Arielson. Sem dúvida, pastor, sem dúvida. E impressionante, né, pastor, que se a gente analisarmos hoje, pessoas não dão lugar para Jesus, né? Quando Jesus nasceu criança, não deram lugar porque falaram que não tinha lugar para ele na hospedaria. Ficou na manjedoura. Veio lá do alto, veio da glória, estava do lado do Deus Pai. Desceu como um de nós, não tinha lugar para inclinar a cabeça, o bebezinho. Né, pastor? E, no entanto, ele veio com amor, tinha um projeto que era maravilhoso, e ele falou, eu farei essa missão. E hoje, pastor, as pessoas também não estão dando lugar para o Senhor Jesus em seus corações, né, pastor? Estão preocupados com tantas coisas, com essa vida terrena, se preocupa com o bem material, com a satisfação do seu ego, mas mal sabe, pastor, que a eternidade em breve vai chegar. E o mais importante da vida nunca se preocuparam, que foi o amor de Jesus. E quando isso acontecer, infelizmente, aí a ira do Deus Pai irá prevalecer, né, pastor Jefferson? Eu fico muito atento aos sinais de Deus para o homem, né? Quando Jesus está para nascer, o sinal é a virgem conceberá. O sinal é encontrareis um menino envolto em panos numa manjedoura, né? Está falando de vida. A virgem conceberá. Está falando de vida. Envolto numa manjedoura. O esvaziamento de Deus para que nós tivéssemos nossos pecados perdoados, né? Para que Ele livrasse nós do pecado, pois Ele tira o pecado do mundo. O sinal envolto em panos numa manjedoura está dizendo para o teu coração, para o meu coração, que Ele se esvaziou, que Ele foi achado na forma humana, e sendo achado na forma humana, forma de servo, né? E ele, então, ali naquela manjedoura, que fala aos corações sobre o seu status como animal, e como animal, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É um contraste tremendo com o sinal para o ímpio. O ímpio também tem um sinal, Arielson, e o sinal para o ímpio é o sinal de Jonas, assim como o Filho do Homem esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Também, assim como Jonas, melhor dito, né, esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem estará também 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Então, Jesus desceu às mais profundezas, as mais profundas profundezas do inferno, pregou as almas em prisão, não para tirá-las de lá, não, mas para dizer, eu sou aquele que vocês rejeitaram na pregação de Noé, eu sou aquele que vocês rejeitaram na pregação de Moisés, eu sou aquele que vocês rejeitaram na pregação de Davi, eu sou aquele que vocês rejeitaram na pregação de Isaías, eu sou aquele que vocês rejeitaram na pregação de todos os profetas, e eu venci a morte, estou aqui para declarar que eu fui rejeitado por vocês, e vocês estão em condenação eterna, mas do outro lado, um pouquinho mais acima, estava o seio de Abraão, onde ele veio para consolar, para deixar ali o ladrão que morreu à sua direita, e logo mais, cumprindo o 3º dia, ele levou cativo o cativeiro, e distribuiu na sequência dons aos homens, pela descida da 3ª pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. Então, Ariel, o maior tema, o tema mais emocionante, mais comovente, é a redenção, é o que Cristo tem preparado para o ser humano, porque ele nos deu vida e vida em abundância, ele se deu por nós, né, Ariel? Então, é salutar que nós possamos pregar todos os dias a cruz de Cristo, o seu nascimento, pregar a sã doutrina da palavra de Deus, porque sem a palavra de Deus, sem a presença de Deus, nós não passamos de cadáveres ambulantes procurando pão. Esse é o pecador, tentando saciar a sua alma, buscando em coisas vãs, coisas vazias,
mas a pregação do evangelho destrói a sabedoria humana, destrói toda a filosofia com suas frases de efeito que não têm objetivo final. O evangelho tem o objetivo final de sucesso, de êxito, a salvação eterna, a vida eterna por Cristo Jesus. Amém, Jefferson. Glória a Deus. É somente ele, né, por obras, né, pastor? Tipo, as pessoas pensam que vão ser salvos pelo que a pessoa faz aqui na terra, ser uma boa pessoa, nunca fez maldade, fiz doações, mas não. Se fosse nós para garantir a nossa salvação, nós miseráveis já estaríamos perdidos. Nunca isso acontecer. Nós somos salvos porque nós acreditamos nesse menino que nasceu e veio. Ele veio fazer a diferença por nós. O evangelho nos alcançou e o ser humano nunca foi atrás de Deus. Já falamos em lives anteriores que aquele termo "eu aceitei Jesus" está errado. Não é quando eu aceitei Jesus 20 anos atrás. Não, você não aceitou Jesus. É que a misericórdia de Deus te alcançou, me alcançou e deu atendimento. O Espírito Santo abriu nossa mente e nosso coração, né, pastor Jardim? Porque um menino nos nasceu na Bíblia. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará, como o pastor já acabou de comentar, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Graças a Deus por isso, né, pastor Jefferson? O plano de Deus é tremendo, né? A data também do seu nascimento nunca poderia ser em dezembro também, né, pastor? Dá a entender que foi perto de entre março e abril, na época onde se nasciam as ovelhas, né, pastor? Para que fechasse o ciclo. Ele nasceu e na mesma época houve também a crucificação, né, pastor Jefferson? Perto da data do nascimento do nosso Senhor Redentor, né, pastor Jefferson? As datações bíblicas, elas são assim de muita polêmica, de muito questionamento, mas com certeza não foi em dezembro. Foi essa data de dezembro foi convencionada, né, devido a uma festa pagã de Roma, né, que comemorava o solstício, né, ou seja, o dia mais longo do ano, onde os romanos comemoravam a vitória sobre as trevas, né, ao deus a Zeus, né, eles cultuavam a Zeus, então era o dia mais longo, né, então eles no inverno tinham o dia mais longo e consideravam isso a vitória sobre as trevas, né. Então, os imperadores da época convencionaram colocar o dia 25 de dezembro, e virou uma tradição no meio cristão, mas a sua origem de Natal, de comemorar em dezembro, não é a data correta, né? Porque você vai olhar para a grande notícia que os pastores receberam, e eles estavam cuidando das suas ovelhas, né? E as ovelhas no inverno eram guardadas, né, nos currais, né, e eram protegidas do frio, e não ao relento como eles estavam. Então, isso já prova que não foi em dezembro, né? Estaria em outra posição do ano, né, como você bem disse. Mas o mundo comemora este Natal simplesmente com guirlanda, com árvore de Natal, que tem na sua origem também o paganismo, mas os verdadeiros sentimentos acerca do nascimento de Cristo são outros aí, são espirituais, são a fortaleza de Deus para o homem. Vai falar desse esvaziamento do filho, né? Vai falar de um menino, da natureza humana, vai falar de um filho, a natureza divina, vai falar da redenção, porque o menino cresceu, o menino já logo mostrou estar interessado nas coisas de Deus quando Maria e José vão a Jerusalém na grande festa, e ele se dissipa dos seus pais, e eles procuram, e no terceiro dia nada de Jesus, o menino estava no templo, falando com os doutores coisas grandiosas, e os doutores da lei ficaram espantados com o seu conhecimento. E ele, então, recebendo seus pais aqui, ele diz assim, não sabeis vós que haveis de tratar das coisas de meu pai? Maria guardava isso em segredo, no seu coração, ponderando tudo, né? Mas admirados, por certo, da presença daquele menino entre os doutores, ensinando, né, as coisas de Deus, e o menino crescia em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens.
né? E a Bíblia não vai dar muito detalhes da infância e adolescência de Jesus Cristo, mas ele em tudo foi tentado, né? E ele venceu em todas as coisas. E no seu ministério, quando ele começa seu ministério, ele é levado ao deserto para ser tentado, para ser ali tentado por Satanás, mas ele vence com a palavra de Deus, ele vence com a palavra, Satanás distorcendo a palavra, mas Jesus citando a palavra dentro do seu contexto, né, ele pôde vencer. Isso nos mostra o valor desta recuperação que Cristo fez por nós. Ele nos restitui a palavra, ele nos restitui a presença de Deus, as duas coisas roubadas por Satanás do homem, né? A presença e a palavra de Deus diária, né, Arielson? Sem dúvida, pastor. E esse tema, né, pastor, e um menino nos nasceu, a importância do nascimento de Cristo e a importância espiritual, como o amado irmão acabou de comentar, o nascimento de Jesus, o entendimento em nosso coração, né, pastor Jefferson? Na sua época, quando ele esteve aqui, fazendo suas maravilhas e falando do reino, né, falando da importância do amor para com Deus, ele provou realmente que era Deus e as pessoas ficavam impactadas com as maravilhas e milagres que ele fazia. Ele fazia milagre porque tinha que provar que era Deus. Mas a importância e o que ele dava mais atenção era o aspecto que a fé da pessoa viesse dar esclarecimento e ele falar, a sua fé te salvou. Esse é o verdadeiro sentido do nascimento do menino em nossas vidas, né, pastor Jefferson? Por incrível que pareça, né, quando Jesus é levado ao templo para seus pais no 8º dia, né, o que você imagina que haveria de ser o que fora profetizado, uma expectativa de público, uma expectativa presente no templo naquele dia, somente Simeão e Ana no templo regozijaram-se com a presença daquele que encheu a glória da segunda casa. Ali se cumpriu, a glória da segunda casa será maior do que da primeira, porque embora o segundo templo fosse menor em glória humana, em ornamentações materiais, de ouro, prata e madeira nobre, fosse bem menor do que o templo de Salomão, que fora destruído, né? A glória da segunda casa será maior porque Cristo foi apresentado nesta segunda casa. Não foi na primeira casa, no templo de Salomão, que Jesus Cristo foi apresentado. No tempo sobremodo oportuno, previsto por Deus, ele foi apresentado. E um homem chamado Simeão, de alta idade, não se afastava do templo. Também Ana, uma viúva de 84 anos, também não se afastava do templo, com orações e jejuns. E Simeão tinha uma promessa de Deus, que ele não morreria enquanto não visse o Salvador, que é o Messias. Então ele pega o menino envolto em seus braços e ele louva a Deus, agradece a Deus e diz, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a salvação. E Ana falava coisas tremendas acerca do menino. E Simeão também disse, esse menino será para provar os corações também. Serão manifesto nele os corações. Em Cristo, Arielso, os nossos corações são manifestos. Jesus Cristo manifesta os corações ainda hoje. Quando se fala de Cristo, as pessoas torcem o nariz, muitas delas. Muitas delas dizem que a Bíblia está errada, dizem que a Bíblia tem erro, porque quando elas contemplaram o Evangelho, viram a graça, a redenção, mas também viram o que está destinado ao pecador que rejeita a graça divina, e não gostaram da notícia, e fizeram o pior de tudo. Ousaram lutar contra os aguilhões de Deus, ousaram lutar contra a palavra, dizendo a palavra está errada. Isto não foi Deus que disse, isso foi o homem que disse, mas a bem da verdade é que a palavra se manifestou e nós fomos gerados pela incorruptível palavra de Deus, né, que é inerrante, não há erro nas palavras, que foram divinamente inspiradas. Homens santos falaram da parte de Deus, e nenhuma profecia de particular interpretação, porque homens santos foram usados pelo Espírito de Deus para ter hoje a palavra de Deus dentro da tua casa, mas mais do que isso, ela tem que estar dentro do teu coração, para que ela possa produzir o efeito da semente incorruptível, que é a palavra de Deus. Ari. Sem dúvida, pastor Jefferson. E para que isso seja uma verdade e uma demonstração real, uma vida de testemunho,
uma vida de consagração, uma vida de amor. Todo dia a pessoa tem que estar respirando e pensando na eternidade juntamente, que um dia eu estarei com Jesus. E preocupado também com a vida terrena, porque se porventura você não se preocupa com as pessoas que estão ao seu redor, seja no caminho do trabalho, as pessoas que trabalham com você, se você nunca se preocupou com missões, que é ao próximo, falar de Jesus para essas pessoas, é como uma mensagem que o próprio pastor, até o pastor Jefferson mostrou, que houve um pregador que diz a grande probabilidade de você não ter nascido de novo ainda. Então, meu querido, Jesus não nasceu dentro de ti. Se você não se preocupa com as coisas celestiais, com o amor ao próximo, porque o mandamento de Jesus é esse. Ele falou, o primeiro mandamento, a maioria de todos, né, pastor? Amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se você não tem uma vida consagrada, uma vida de joelhos na presença de Deus, se você não ama as coisas de Deus e não ama o próximo, não se preocupa com a alma perdida, que vale muito, porque foi isso que o menino nasceu, que veio, nasceu, viveu e morreu, derramou seu sangue, realmente você não entendeu o evangelho, o nascimento do menino e a mensagem da cruz. Não é verdade, pastor Jefferson? É verdade. A Bíblia vai dizer, Ariels, que a luz do justo vai brilhando até ser dia perfeito. A luz fala exatamente de Jesus Cristo. E qual é a condenação? A condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens rejeitaram. Amaram mais as trevas do que a luz. Mas o justo que aceitou pela graça de Deus, que teve a cosmovisão sua mudada pela graça e pelo poder do Espírito de Deus, foi convencido do pecado, da justiça e do juízo. A sua luz vai brilhando até ser o dia perfeito. Este dia perfeito há de irromper a aurora, e breve será manifesto. O que os olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, se a tua vida não está na luz de Deus, certamente a tal pessoa está em trevas, e falta muito pouco para cair num abismo. A linha tênue entre o pecador e o inferno é como uma folha de papel, e só a benignidade de Deus ainda detém esse pecador com vida, porque estamos muito perto da ira do Cordeiro, que há de consolar os justos também, Ariels. Verdade. E baseado nisso que o amado irmão comentou agora, quais foram os propósitos do nascimento de Cristo? Vamos citar alguns, falar de alguns. Demonstrar o amor de Deus, como o pastor acabou de falar. Se a pessoa não está no caminho, Deus irá mostrar sua ira, mas Deus não mostra sua ira por causa do seu amor. Ele entregou o nascimento de Jesus a uma manifestação do amor misericordioso de Deus pela humanidade. Então, a ira de Deus não veio ainda ao mundo. Por quê? Por causa de Jesus Cristo. E ainda há pessoas que precisam ouvir do Evangelho. Tem pessoas que ainda não ouviu. É claro que no grande dia, meus queridos amigos, ouvintes e irmãos, sabemos que não terá um justo sequer no dia do julgamento. Falar, não, eu não sabia, eu não vi. Isso não vai ter. Mas ainda há pessoas que precisam ouvir. É por isso que nós estamos aqui, pastor Jorge? Nós estamos aqui não é para nos prestigiar nós mesmos, longe disso, não queremos isso. Não é para falar de placa de igreja, mas é para falar da importância do Evangelho, que é Jesus Cristo, que ele amou o mundo, ele está buscando pessoas precisam ouvir o Evangelho, mas, por incrível que pareça, nós estamos vivendo um mundo muito pecaminoso, que está pior que Sodoma e Gomorra. O mundo está virando as costas para Jesus, e Deus demonstrou seu amor dando seu Filho. Mas quando Jesus voltar, a ira de Deus se manifestará, pastor Jefferson? Um menino se nos deu, Ari, para desfazer as trevas, a obscuridade. Então, Jesus inicia seu ministério numa região chamada de região da sombra e da morte. Quantas pessoas estão indo agora para uma região na cidade que é região de sombra e de morte? Baladas, festas, que são regradas a bebidas, drogas e coisas ilícitas, regiões de sombra de morte, de obscuridade, de densas trevas,
onde a linha tênue é uma folha de papel que os segura do inferno. O que os separa do inferno, essas pessoas, é a benignidade de Deus e o amor de Deus ainda por elas. Mas a medida da iniquidade vai passando, vai se esgotando a benignidade de Deus. E quanto mais o pecador avança na sua medida da iniquidade, o inferno se aproxima mais dele. As densas trevas o vão chamando, e o vão procurando com as armadilhas de Satanás. Então, quantos jovens não estão descendo nesse momento a uma eternidade sem Cristo em densas trevas, né? Porque rejeitaram a luz, né? Rejeitaram o menino que se nos deu, rejeitaram a natureza de Cristo em sua natureza, rejeitaram a presença de Deus em sua natureza também, né? Então, Cristo se manifesta para tirar as densas trevas da vida humana. Ele se manifesta também para participar da nossa humanidade, para nos entender, para que nós possamos entender também o Filho de Deus. Então, Ari, os motivos são muitos e inúmeros, mas as trevas foram dissipadas. Ele desceu para dissipar as trevas, né? As trevas ocultavam o pecado. É para isso o efeito da luz, né? A luz existe para manifestar as obras das trevas, né? E o pecador, ele odeia quando ele vê a luz, porque ele vê exatamente a realidade das coisas. Ele prefere estar em trevas, ele prefere estar escondido de Deus, mas quando ele vê um filho da luz, a sua vida é contrastada com um filho de Deus, e ele começa a ver: eu vou para o inferno, eu não tenho saída, porque eu estou vendo um filho de Deus, e eu não sou igual a ele, eu não consigo ser igual a esse servo de Deus, eu não consigo ser igual a essa serva de Deus, e a vida dele testemunha que a minha vida está indo para o inferno. Então, os filhos de Deus são manifestos, são conhecidos por Deus, porque tem a palavra, porque tem a luz do Evangelho, porque tem a luz do Espírito Santo de Deus guiando suas vidas. E eles são os testemunhos vivos de que Cristo fez por eles, né? E o Pai se alegra na vida desses servos de Deus, porque eles manifestam a sua própria vida, né? O testemunho de Cristo, o espírito da profecia está nos servos de Deus que testificam desta luz ainda hoje, e em contraste com os filhos das trevas, que estão cada vez mais perto de um abismo. É por isso que Jesus, no seu primeiro grande ênfase de Isaías, vai dizer que a região da sombra da morte viu grande luz. Viu grande luz. Por quê? Porque Cristo se manifestou aos homens. Sem dúvida, pastor. Sim. E mais, continuando, né, o propósito do nascimento desse menino maravilhoso, Jesus Cristo, né, pastor? Outra coisa que também foi propósito, que ele veio anunciar o reino de Deus, né, pastor? Jesus veio para anunciar a boa notícia do reino de Deus, um reino de paz, justiça e alegria. Você pode estar pensando: não, eu não nasci, eu não fui chamado para ser pastor. Você pode falar várias desculpas, né? Mas quando você conhece a palavra, independente do que você acredita ou não, se você acredita que Jesus nasceu, viveu e morreu por você, ele ensina e fala na palavra que nós temos a responsabilidade de dar as boas novas. Ele ensinou a anunciar o reino de Deus. Eu e você também temos que fazer isso. É nossa responsabilidade e a nossa missão de anunciar o reino de Deus, né, pastor Jefferson? Sem dúvida. Jesus veio também para aumentar a alegria, né, Ariel? A alegria do Senhor é a nossa força, né? Nós falamos agora recente na live de Davi, né? Que Davi se preocupou muito quando ele escondeu o seu pecado, né, Ariel? Quando ele escondeu o seu pecado, ele vai revelar que seus ossos apodreceram. Quando ele silenciou nisso, ele sentia o mais triste dos homens. Porque não há nada mais triste do que você perder o consolo do Espírito Santo de Deus na tua vida. Não há nada mais triste do que você perder a alegria da salvação. Não há nada mais triste do que você tentar falar com Deus e ouvir o silêncio, né, da parte de Deus. Não há nada mais triste do que você tentar orar e não sair uma lágrima dos teus olhos. Então, Davi estava assim, né? Mas quando ele confessa o seu pecado, né, ele clama: não tires mais de mim a alegria da salvação. Ele se rende no Salmo 51 aos pés de Cristo e pede perdão, e Deus, que é rico em perdoar, perdoa, restaura a comunhão de Davi. E é por isso que ele é o homem segundo o coração de Deus,
né? Porque aquele que teme o Senhor ainda pode achar tempo oportuno para achar a graça de Deus, o perdão de Deus, né? Basta se render aos pés de Cristo, como fez Davi, né? Por que permanecer no pecado? Por que permanecer caído? Cairá o justo e não se levantará? Ficará prostrado? Cairá 7 vezes e se levantará, né? E ele será perdoado não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. No infinito da perfeição, que é o número 7, Deus te perdoa quando você se arrepende, quando você vai aos pés da cruz, quando você diz da sua tristeza com o seu pecado, né? Porque Deus vai gerar, através do Espírito Santo, no seu convencer do pecado, ele vai gerar uma tristeza no coração do homem, para que ele venha ao arrependimento. Agora, essa tristeza, segundo Deus, vai gerar arrependimento para salvação. Agora, quantos que estão neste momento, em um barzinho, em uma boate, cheia de pessoas, mas com o coração vazio de si mesmo? O pior vazio é o vazio de si mesmo. Não são o vazio de pessoas amigas, não são o vazio de companhia, é o vazio de si mesmo, de não encontrar paz, de não encontrar sentido para a vida, de não encontrar satisfação no ser, na alma, de não ter a esperança da vida eterna. Então, muitas pessoas estão dando cabo da sua vida porque estão vazias do seu próprio eu, do seu próprio sentimento. Pessoas que tinham outrora uma vida com Deus e agora largaram, estão no mundo, descendo ao inferno, estão se desprovendo de si mesma e dando a sua vida à perdição. Então, Arielson, a mensagem da cruz hoje é essencial. Precisamos pregar sobre Cristo Jesus, sobre a sua cruz, porque é na cruz de Cristo que nós começamos a ver uma dimensão do que é o reino de Deus. É pela cruz de Cristo que eu consigo ver a cura, é pela cruz de Cristo que eu consigo ver o perdão na sua ênfase maior, é pela cruz de Cristo que eu consigo ver Cristo perdoando o pecador, Cristo dizendo ao ladrão, hoje estarás comigo no paraíso. Cristo diz hoje ainda, hoje estarás comigo. Se abrires teu coração, né? Se deixar entrar a minha vida na tua vida, a vida de Cristo em nós, né? Seremos cheios dessa alegria da salvação, que o mundo não pode roubar, o mundo não pode tirar de nós, né? Então, que Deus possa abrir mentes e corações nesta noite, pela sua palavra, para que eles possam voltar e olhar a cruz de Cristo e se render aos pés daquele que eu considero ser o lugar mais alto do mundo, aos pés de Jesus Cristo. Sem dúvida, pastor. Querendo também salientar que não existe homem perfeito, homem santo, mas a Bíblia ensina que cada dia nós temos que tentar ser mais parecidos com Cristo. Somos pecadores, temos a parte de Adão ainda, que em breve acabará pela graça, porque o segundo Adão veio nos salvar, né, pastor? É o Filho do Deus Altíssimo. E como o pastor comentou, das lives anteriores que falamos de Davi, modo figurado, Davi amava tanto as suas ovelhas que chegou a matar o urso e o leão quando foi pegar as suas ovelhas. E nós, quando aprendemos a palavra de Cristo, nós temos dado as boas novas, nós temos tentado tirar essas pessoas da garra, do inimigo, das trevas que estão levando as almas embora. Possamos refletir muito nisso, meus queridos amigos e ouvintes, porque é sério. Porque um dia será cobrado. Igual imagine, saber que um dia você passou por uma vida e você poderia ter falado. Você sabia. Às vezes você sabia que a pessoa estava triste, no momento estava passando por lutas. Você sabia, mas você não falou o que ela precisava. E um dia que isso não aconteça, imagine dessa pessoa a fechar os olhos aqui e acordar na eternidade sem saber o que ela precisava ter feito. E você poderia ter feito a diferença na vida dela, não fez. Infelizmente, há vários exemplos disso que serão cobrados e você tem responsabilidade de falar do amor de Cristo para as vidas que estão perdidas. Pastor Jefferson, passou rápido novamente essa live, irmão. Está me dizendo que já está no fim ali. Já estou dizendo, infelizmente, mas é só o início, isso foi só um aquecimento, né, da live. Nós estamos falando do tema de Natal, né, que é o nascimento de Cristo Jesus em nossos corações, o nascimento dele na manjedoura, a importância que ele veio, um menino nos nasceu, né? Eu quero agradecer as pessoas que presenciaram, né,
a live ao vivo, quero agradecer uma querida amiga que acabou de entrar, entrou no finalzinho, mas essa live vai estar daqui a pouco disponível no próprio Instagram e no YouTube. Quero mandar um grande abraço para minha querida amiga Anique. Anique, um grande abraço, minha querida. Saudade de ti, abraço. E para o meu amigo Felipe, que também trabalha comigo lá na Fox, um prazer ter entrado. Grande abraço, um Deus abençoe vocês. Deus abençoe. E só para dizer novamente, né, que essa live daqui a pouco já estará sendo disponibilizada no Instagram e na página no YouTube, que é o canal do pastor Jefferson, Jefferson Renato Ribeiro. Estejam me seguindo lá, ativando o sininho, que vocês ajudam, que essa mensagem vai adiante. Nós só demos um início, então, do tema, que o menino nasceu. Nós vamos se estender por esse mês, a importância do menino nos nasceu. E a gente deseja que essas lives que serão feitas adiante venham abençoar grandemente o coração de cada um de vocês. Pastor, foi uma bênção, meu querido irmão. Graças a Deus, Deus te abençoe, te guarde, né? Te ilumine a cada dia, e agradecemos os amados que nos deram a honra, né? Que Deus abençoe o lar de cada um deles, né? Os que vão acompanhar ainda na gravação do YouTube e também nas páginas, né? Que a graça de Deus esteja sobre todos, né? E lembrando sempre, tenhamos vida com Deus. Amém. Se tiver uma dúvida, quiserem participar, fazer alguma pergunta, manda lá, que com certeza a gente vai responder. Se quiserem participar ao vivo, mandar pergunta ao vivo, a gente vai também responder. O pastor estará aqui para ser bênção, aqui respondendo as perguntas. Meus queridos, um grande abraço, fique com Deus e Jesus no coração de vocês. Deus abençoe. Deus abençoe, Ariel, e a todos. Abraço. Abração.